Teorema de Thevenin e Teorema de Norton. O Teorema de Thevenin e Norton são duas formas de representar um circuito complexo, como que nós temos aqui, cheio de resistores, de fontes, com um único resistor e uma única fonte. Então, através do Teorema de Thevenin ou o Teorema de Norton, nós substituímos esse circuito complexo aqui por uma única fonte e um único resistor. E aqui o que nós podemos observar nesse circuito é que nós estamos tentando calcular, né, que queremos calcular a tensão em cima desse resistor, que é o nosso resistor RC, que é o resistor da carga, né, a nossa carga. C significa carga. E nós podemos ver aqui que essa carga é variável. Isso significa que cada vez que o valor da carga mudar, nós vamos ter que fazer análise desse circuito de novo. Então, se nós fizermos análise nodal, vamos ter que fazer análise nodal cada vez que o valor da carga mudar. E é por isso que nós usamos, então, o Teorema de Thevenin ou o Teorema de Norton, para facilitar a nossa vida. Os circuitos de Thevenin ou de Norton são derivados a partir dos terminais da carga. Então, vamos olhar aqui, essa é a nossa carga. Esse é um terminal, nós vamos chamar esse lado de terminal A e esse terminal B. Vamos fazer isso então. Então aqui nós temos o terminal A e o terminal B. Nós não temos mais a carga, nós tiramos a carga porque quando fazemos o cálculo, o circuito de Thevenin ou o circuito de Norton, nós não usamos o valor da carga, porque é independente do valor da carga. Então, nós calculamos o circuito de Thevenin ou o circuito de Norton desses pontos aqui, aonde eu vou colocar minha carga futuramente. Então, esses são os circuitos equivalentes. Esse é o de Thevenin e esse é o de Norton. E nós podemos ver o ponto A e B, o terminal A e B, terminal A e B, que são os mesmos terminais aqui no circuito original. Esse seria o nosso circuito original, pode ser qualquer circuito complexo, não necessariamente esse. E quando usamos o Teorema de Thevenin e Norton, nós obtemos apenas uma fonte e um resistor. Uma fonte e um resistor. No caso do circuito de Thevenin, é uma fonte de tensão e um resistor em série. E no caso do Teorema de Norton, é uma fonte de corrente e um resistor em paralelo. E esse circuito aqui, né, do lado esquerdo dos terminais A e B, da mesma coisa no Teorema de Norton, ele representa todo esse circuito aqui, o circuito original. E tanto o circuito de Thevenin quanto o de Norton, eles devem se comportar do mesmo jeito que o circuito original. Ou seja, devem ser equivalentes ao circuito original. Isso significa que os dois, né, o circuito de Thevenin e de Norton, também são equivalentes entre si, eles também têm o mesmo comportamento. Como os circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton se comportam de forma idêntica, eu posso substituir o circuito de Thevenin pelo de Norton ou o de Norton pelo de Thevenin. E para fazer isso, eu uso a equação, eu vou colocar aqui para cima, a tensão do circuito de Thevenin é igual à corrente no circuito de Norton vezes a resistência, né, no circuito de Norton. Ou eu uso a equação, a corrente no circuito de Norton é igual à tensão no circuito de Thevenin dividido pela resistência no circuito de Thevenin. E nós vamos ter aqui, né, para nós, que a resistência no circuito de Norton é igual à resistência no circuito de Thevenin. Então, se eu souber, né, qual que é a resistência no circuito de Thevenin, eu sei qual a resistência no circuito de Norton, e vice-versa. E daí eu uso uma dessas duas equações para encontrar ou a tensão ou a corrente. Depende do tipo de circuito que eu queira montar, ou de Norton ou de Thevenin. Os dois são equivalentes, então vai depender do que eu quiser fazer. Então vamos analisar esse circuito aqui. Agora esse é o nosso circuito original, e aqui nós vemos que temos uma carga, nós chamamos elas de RL, e o que estamos querendo calcular é a tensão em cima dessa carga. Independente do valor da carga, que a gente colocar aqui
É esse o nosso objetivo. Para fazer isso, né, eu vou usar um algoritmo para nos auxiliar no passo a passo de como resolver esse circuito. Bom, esse é o nosso algoritmo e nós vamos seguir ele então. O passo número 1 diz remova a carga. Nós fazemos isso porque nós não usamos o valor da carga, independente do valor da carga, o cálculo que se faz para obter o circuito de Thevenin ou o circuito de Norton. Aqui nós não temos mais a carga, somente os terminais representados pela letra A e B. E nós vamos calcular, então, a tensão entre esses terminais, quando esses terminais estão abertos, né? E aqui nós vemos que a tensão, que podemos chamar de VAB, que é o que nós estamos tentando descobrir, que é a mesma que a tensão de Thevenin, que é o passo número 2 aqui, ela é a tensão em cima do resistor de 60 ohms. Então, uma vez que nós calcularmos a tensão em cima desse resistor, nós encontraremos a tensão de Thevenin. E como nós estamos procurando tensão, né, nós queremos descobrir tensão, eu vou usar análise nodal para resolver esse circuito. Então, vamos lá, aqui seria o nosso nó A, o nosso nó B, C, aqui embaixo eu tenho um outro nó, D, e esse aqui é o nosso nó de referência. Então, temos 4 nós para analisar nesse circuito. Então, eu vou montar as matrizes. A matriz, como é análise nodal, eu preciso uma matriz de condutância elétrica, uma matriz com as tensões nos nós que eu estou querendo procurar, que são a tensão no nó A, B, C e D, e a matriz que representa as fontes. Então, essas são as nossas matrizes, elas já estão montadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, assistam o vídeo da análise nodal, tem o caso 1, 2 e 3. Nesses vídeos vocês vão ver como montar essas matrizes. Aqui eu já coloquei os valores direto. Essa é a matriz das condutâncias elétricas. E essa aqui é a matriz das tensões e a matriz que representa as fontes. E eu uso sempre um software chamado FreeMath para fazer o cálculo da multiplicação dessas matrizes. E o resultado que me deu aqui é essa matriz com 4 linhas e uma coluna, a qual, né, nós temos aqui, eu já coloquei a matriz das tensões do lado, para a gente entender que esse primeiro valor aqui é o valor da tensão no nó A, esse aqui é o nosso zero, é o valor da tensão no nó B, e esse 35 volts é a tensão no nó C e 5 volts é a tensão no nó D. Para esse tipo de circuito, para essa configuração, quando eu removi a carga e calculei a tensão com os terminais abertos. Aí, o que eu faço agora? Né? Eu tenho a tensão nos nós, mas eu ainda não achei a minha tensão de Thevenin, ou a tensão entre os terminais A e B. Eu olho aqui e eu vejo que a tensão nos terminais A e B, ou tensão de Thevenin, né, nada mais é, deixa eu colocar aqui, V Thevenin, que é a tensão no nó C menos a tensão no nó D. E isso vai me dar, qual que é a tensão no nó C? 35 volts. E D, 5. Um menos o outro vai dar 30 volts. Essa é a tensão de Thevenin com os terminais abertos. Agora nós passamos então para o passo 3, que calcule a corrente de Norton, que é a corrente de curto-circuito entre os terminais A e B. Então, esse aqui é o circuito sem a carga, né? Que a gente não usa carga, como eu já falei, para fazer o cálculo do circuito de Thevenin, o circuito de Norton. E agora, de acordo com o passo 3, nós vamos colocar um curto-circuito entre o terminal e B. Então, é a mesma coisa de ter um fio aqui, uma conexão entre A e B. E quando eu faço isso, a gente pode observar, quando eu coloco esse curto-circuito, ele está em paralelo com essa resistência de 60 ohms. Quando eu tenho um curto-circuito em paralelo com uma resistência, a resistência equivalente vai ser zero. Então, aqui eu posso substituir esses dois, né, esses dois ramos aqui, por um único fio. Então, aqui eu substituí aqueles dois ramos do circuito, que era a resistência de 60 ohms, mais o meu curto-circuito, por um único fio.
né, que é a resistência equivalente. Agora, o que eu quero encontrar, então, é a corrente de Norton. A corrente de Norton entre os terminais IB, ou seja, é a corrente que passa, deixa eu colocar aqui uma outra cor, nesse ramo aqui, ó, desse lado do circuito. Essa aqui vai ser a minha corrente de Norton. Para analisar esse circuito, eu posso usar a análise de malhas, né? Porque uma vez que eu estou procurando o valor da corrente de Norton, mas eu tenho essa fonte de corrente aqui entre malhas, se eu for fazer análise de malhas, isso dá um pouco mais de trabalho. Então, eu vou usar de novo a análise nodal. Mais uma vez, eu repito para vocês, se vocês preferem fazer análise de malhas e querem saber como é que faz, por favor, assistam os vídeos de análise de malhas, eu tenho o caso 1, 2 ou 3. Então vamos lá, eu vou usar a análise nodal ao invés de análise de malha, porque uma vez que eu souber a tensão nesse ponto aqui, né, nesse nó aqui, que eu vou chamar, deixa eu colocar o nome dos nós primeiro, vamos chamar esse aqui de A de novo, esse de B e esse de C. Aqui e aqui é o mesmo nó, e aqui será o nó de referência de novo. Então dessa vez eu só tenho 3 nós. E quando eu descobrir qual que é a tensão, né, no nó C, e ela vai desse nó até o nó de referência, então essa tensão é desse ponto até aqui, é a mesma tensão. Significa que se eu dividir essa tensão no nó C pelo valor da minha resistência de 10, eu sei o valor da corrente que está passando nesse ramo. Então, uma vez que eu ache VC, divido por 10, eu tenho a minha corrente de Norton. Vamos fazer isso então. Aqui estão as matrizes já montadas, essa é a matriz das condutâncias elétricas, a matriz das tensões nos nós, tensão no nó A, nó B e nó C, e aqui são as matrizes das fontes. Então, nós estamos usando análise nodal. E o resultado disso, né, que o software que eu estou usando é o FreeMat, vai ser essa matriz de 3 linhas e uma coluna. Então, o primeiro valor é da tensão no nó A, o segundo valor da tensão no nó B e o terceiro da tensão no nó C. E o valor que me interessa aqui é a tensão no nó C. Então, eu vou colocar aqui, voltando, me deu 15 volts, divido por 10, isso vai dar 1,5 amperes. Só para lembrar para vocês, né, que tem horas que isso me confunde, eu uso o software Multisim para montar esse circuito. E ele usa a simbologia norte-americana. Então, aqui você vê o ponto, mas é a nossa vírgula. Então, é 1,8 amperes. Até aqui eu coloquei, deixa eu corrigir aqui, né, para vocês não confundir vocês, é 1,8 e 1,8 e aqui seria a vírgula. Então, o resultado, a corrente de Norton é 1,5 amperes. Então, nós achamos a corrente de Norton. Agora, o passo 4 é calcular a tensão de Thevenin, a resistência de Thevenin, R Thevenin, que é a mesma coisa, né, que a gente já viu, que o valor da resistência de Norton. Se eu sei uma, sei a outra. Posso usar qualquer uma das equações. Então, vamos usar R Thevenin, vai ser igual a corrente de Norton. Eu estou usando a segunda equação aqui. Deixa eu fazer o contrário aqui. V Thevenin dividido pela corrente de Norton. Vai ser 30 volts, que a gente já calculou. 30 volts dividido por 1,5 ampere. O resultado disso é que minha resistência de Thevenin, que é igual à resistência de Norton, é 20 ohms. Então, achei as 3 incógnitas do meu circuito. Agora, eu posso substituir esse circuito que eu tinha aqui, que seria o meu circuito complexo, o meu circuito original, por o circuito equivalente ou de Thevenin ou de Norton. Vamos montar o circuito de Thevenin, o de Norton é a mesma coisa. Então, de Thevenin seria a fonte de tensão, mais menos, em série com um resistor. Esse é o circuito de Thevenin. E essa fonte de tensão que eu calculei, ela tem 30 volts. O resistor tem 20 ohms. Deixa eu colocar um V aqui. E
Aqui eu posso colocar qualquer carga, né, qualquer valor de carga e fazer agora e calcular a tensão em cima desse resistor. Esse é o meu circuito Thevenin. Se eu quero montar o circuito de Norton, deixa eu voltar aqui. Eu vou ter a fonte de corrente, eu vou ter o resistor em paralelo com essa fonte de corrente. Esse é o meu circuito equivalente de Norton. E o valor da fonte de corrente a gente já calculou, é 1,5 ampere e aqui é 20 ohms. E eu posso, como fiz no outro, conectar a minha carga aqui nesses terminais, esses são os meus terminais A e B, e calcular a tensão facilmente. Independente do valor da carga, eu vou fazer esse cálculo bem mais fácil. Posso mudar o valor da carga várias vezes. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Essa é a forma geral de encontrar a tensão de Thevenin, a corrente de Norton e o valor do resistor, né, para usar tanto faz em um ou outro circuito. Tem uma outra forma de calcular a resistência de Thevenin aqui, o resistor, o valor, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo. Essa outra forma ela é usada quando eu tenho fontes independentes, que é o nosso caso, que é o caso desse circuito, né? Ela tem uma fonte independente de corrente e uma de tensão. É uma forma fácil até de fazer e você pode usar esse outro método. Então, fica para o próximo vídeo. Até lá!